Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então vamos aí na série, né, de resumos e insights aí de livros. Esse mês de fevereiro eu concluí a leitura do livro A Única Coisa, né, do Gary Keller e do Pepson. Jay Pepson. Livro fantástico, sem sombra de dúvidas, uma leitura muito tranquila, muito rica de aprendizado, né? De fato aí muitas ideias, muitas crenças que a gente consegue quebrar aí com a leitura desse livro. E eu fiz algumas anotações, né, durante a leitura aí. Na verdade, eu destaquei algumas particularidades, algumas ideias, alguns insights aí do livro, e eu vou trazer aí para vocês, tá? Então, logo de cara, no início do livro aí, ele traz bastante sobre essa questão da única coisa, né? É do foco e da disciplina. E antes de mais nada, você precisa ter clareza, né, da onde você quer chegar. Tanto que numa parte aí do livro, ele traz aí a definição de um objetivo que você quer para algum dia. E a partir daí você vai esmiuçando isso e trazendo aí pro agora. Então você tem aí o objetivo para algum dia, aí a partir daí você cria um objetivo para daqui a 5 anos, a partir daí o objetivo de um ano, a partir daí um objetivo mensal, logo após um objetivo semanal e o objetivo diário. Então, com isso, o que a gente faz hoje é a construção do nosso futuro, de algo que a gente quer ir para algum dia, né? Então, eu vou trazer aqui algumas citações e ele fala, né? Pode haver apenas uma única coisa mais importante. Muitas coisas podem ser importantes, mas apenas uma pode ser a mais importante, né? Então, com isso, trazendo aí um conceito que ele traz aí também no livro, que é o efeito dominó. Ele traz aí um estudo que eles fizeram sobre o efeito dominó, que você pode pegar aí um dominó pequenininho que quando você empurra ele, né, que começa aí esse efeito de uma peça cair sobre a outra, a primeira peça ela consegue empurrar uma peça 50% a mais do que ela. Então, esse é o efeito dominó. Você começa empurrando uma coisa pequena, essa coisa pequena vai, consequentemente, empurrar uma coisa 50% maior do que ela, e a próxima também vai conseguir empurrar aí uma coisa 50% maior do que ela, criando, assim, o efeito dominó. E ao decorrer do livro, ele traz aí que o sucesso demanda unidade de propósito. Então não adianta nada você ser uma pessoa focada, mas se você não tiver um propósito na sua vida, porque é esse propósito que vai trazer sentido, vai trazer uma motivação para o seu dia de hoje. Você tendo um propósito, você vai levantar de manhã, você vai saber exatamente por que você está saindo da cama, né? E com isso ele traz também aí 6 mentiras que separam você do sucesso, que são elas: tudo importa igualmente, você ser uma pessoa multitarefas e que simplesmente uma vida disciplinada vai resolver tudo, que a força de vontade estará sempre à disposição, de uma vida balanceada e que grande é ruim. E essas 6 mentiras são aí 6 crenças que a gente acaba assimilando aí de forma errada e que isso faz com que a gente gaste aí mais energia e muitas das vezes a gente está gastando essa energia, mas não está conseguindo trazer resultado, né? Uma das crenças mais comuns aí que a gente vê no nosso dia a dia é a de ser multitarefas, né? E que, eu sou multitarefas e que eu estou vivendo uma vida disciplinada. E que às vezes você está fazendo aí muito esforço, mas que esse esforço não quer dizer que você vai trazer resultados com ele, né? E mais à frente ele traz, né? Na verdade é o Bob Wick que fala. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Então, às vezes, a gente acaba priorizando o que a gente acredita ser mais importante e que aquilo nada mais é algo que aconteceu de forma urgente. Então, a gente acaba depositando uma energia, perdendo o foco, talvez, de uma atividade ali que realmente merecia aquele esforço naquele momento e nos distraindo, né? Então, assim, ele traz aí esse questionamento: como fazer boas escolhas, né? Porque nem tudo importa igualmente. E o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais. Mas na grande maioria é assim que a maioria das pessoas joga, né? Então, um pouco mais à frente, ele traz, né,
que fazer a coisa mais importante sempre é o mais importante, mas com isso você precisa ter novamente clareza no propósito. Então a gente volta lá no scriptzinho, né? O que você quer fazer algum dia e a partir daí vir fracionando esse objetivo de longo prazo, esse grande sonho, né? E fracionando para daqui a 5 anos, para daqui a um ano, para daqui a um mês, para daqui a uma semana. Porque aí você vai conseguir nivelando sempre o que você está fazendo, se o que você está fazendo hoje, o que você está fazendo aí no seu dia a dia, está realmente caminhando aí para o seu grande objetivo. Por isso que é de extrema importância, primeira coisa, você saber onde você quer chegar, você ter aí esse grande sonho, esse grande objetivo. Tá? E não esquecer de ter aí no radar que fazer de tudo ao mesmo tempo é um grande sugador aí de energia. Que esse ser multitarefa, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso é mentira, isso é mito, tá? O nosso cérebro, ele realmente ele faz coisas uma de cada vez, a gente que fica com essa falsa ideia de que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas no fundo é igual o pato, vai fazer um pouquinho de cada coisa e não vai fazer nada bem feito, né? E até ele traz uma citação do Steve Uzel. Fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro ele não consegue focar 100% em muitas coisas. Então, às vezes você está escutando uma videoaula, está fazendo ali talvez uma anotação de uma outra coisa, ou talvez está ali numa rede social, ou batendo papo e assistindo uma videoaula. Cara, não vai dar. Não vai dar, porque o nosso cérebro não funciona dessa forma, vai estar gastando aí muita energia, mas no final não necessariamente vai ter aí um grande resultado, né? E ele traz um pouco mais à frente. Não é que temos tempo de menos para fazer todas as coisas que precisamos fazer, é que sentimos que precisamos fazer coisas demais no tempo que temos. Então, isso daí nada mais é do que a consequência da globalização, né? Principalmente hoje aí com a tecnologia, as redes sociais, a gente tem aí um bombardeio muito grande de informação, então é muito input que a gente tem. Você abre hoje aí o Instagram, é assim, muitos cursos, tem aí muitas oportunidades e isso acaba trazendo aí essa ansiedade, essa necessidade de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo num curto período de tempo. E isso não é saudável e não se sustenta a longo prazo, né? E ele traz aí, complementando isso que eu acabei de falar, que dá para fazer sim duas coisas de uma vez, mas não há como focar efetivamente em duas coisas ao mesmo tempo. Então é o que a gente fala aí sobre você se esforçar, você despender aí um gás de energia, você se esforça, mas isso nada não quer dizer que você vai ter aí um resultado equivalente aí ao esforço, né? E um pouco mais à frente ele traz aí alguns insights. A distração é algo natural. Não se sinta mal quando for distraído. Todo mundo se distrai. Então, assim, não adianta querer se martirizar, porque isso vai acontecer com todo mundo e você não precisa, eu tenho TDAH. Não, não é isso. Ser humano se distrai. Fazer muito de uma vez causa prejuízo, em causa ou no trabalho. Distrações levam às escolhas equivocadas, erros dolorosos e estresse desnecessários. 3. A distração prejudica os resultados. Quando você tenta fazer muita coisa de uma vez, pode acabar não fazendo nada direito. Descubra o que é mais importante no momento e concentre sua atenção nisso. Então, volto a repetir: é de extrema importância você ter clareza nos seus objetivos, clareza no seu propósito, né? Isso até falando aí um pouco mais a fundo sobre o que te faz feliz, o que te motiva, e você precisa ter aí essa clareza aí aonde você quer chegar no longo prazo, tá? E ele fala também um pouco mais à frente sobre em qualquer discussão sobre o sucesso, as palavras disciplina e hábito acabam se interceptando. Embora separados pelo significado, conectam-se poderosamente para formar a fundação da conquista. Trabalhar regularmente sobre algo até que isso trabalhe regularmente para você. Então, assim, eu sou uma pessoa disciplinada. Ter disciplina é algo que demanda muita energia. E o Joko
traz no livro dele Disciplina e Liberdade algo parecido com isso, que o primeiro você começa com a disciplina, você tem que ser disciplinado com a determinada atividade que você quer fazer ou com alguma coisa que você acredita aí que vai contribuir para o seu alcance do sucesso, né? Mas primeiro é a disciplina. Vai ser algo assim um pouco desgastante, vai ser um pouco difícil no começo, mas depois, consequentemente, isso vai virar um hábito, né? Então, por isso essas duas palavrinhas aí acabam caminhando junto. E ele fala, né, que o truque para ter sucesso é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Então é o que eu estou falando. Eu quero ter o corpo X para o verão. Então você olha assim, poxa, eu tenho que ter disciplina para ir na academia, eu não gosto de malhar, é uma coisa assim desgastante que eu não consigo. Vai ser desgastante no começo, só que aí você tem que ter sabedoria para poder estabelecer aí uma rotina para você poder criar um hábito. E quando você criar esse hábito, isso vai te libertar, porque você vai ter lá suas tarefas que você tem que fazer naquele dia, vai criar aí, ao longo aí, né, alguns estudiosos falam 21 dias para criar um hábito, alguns estudiosos já falam que é a partir de 60 dias, mas vamos colocar aí, um mínimo aí 21 dias. Então você precisa repetir aquela atividade aí no mínimo por 21 dias para ela virar um hábito. E com isso, esse hábito vai estabelecer aí essa caminhada aí para o sucesso. E quando você cumpre essas atividades, você tem essa sensação de liberdade, porque você se comprometeu a fazer determinada atividade, e quando você cumpre ela, mesmo que você tenha aí tempo de sobra, você vai poder direcionar esse tempo para fazer aí outra coisa. Isso fala aí sobre se libertar, né? Aqui um pouco mais à frente ele fala que os estudos concluíram que a força de vontade é um músculo mental e que não volta à forma rapidamente. Então, se você o emprega em uma tarefa, haverá menos energia disponível para a seguinte, a não ser que você o reabasteça. Para dar nosso melhor, temos que literalmente alimentar nossas mentes, o que confere todo um novo crédito para o ditado: digerir as ideias. Alimentos que elevam o nível de açúcar de forma equilibrada por longos períodos, como carboidratos, complexos e proteínas. Tornam o combustível preferido de grandes empreendedores. Prova evidente de que você é o que você come. Né? Aqui ele está falando aí um pouco sobre o que eu falei, que essa questão da disciplina, força de vontade, motivação, é um músculo. Da mesma forma que a gente malha os nossos músculos, braço, perna, etc., a gente tem que malhar também aí a nossa força de vontade, e que ela é limitada. Então, assim, outros estudiosos apontam que se você trabalha com vendas, ou se você tem uma decisão muito importante para tomar, alguma prova assim, para você tentar direcionar aí para o período da manhã, que é quando você acorda, você está mais disposto e que essa carga sua de motivação e dessa energia muscular aí mental vai estar aí carregada. Né, e que ao longo do dia vai ficando cada vez mais difícil aí você manter o foco e disciplina. Ao longo do livro, ele também traz aí alguns exemplos de alguns estudos que fizeram sobre isso, né? De pegar umas crianças lá e falar, você tem que comer aqui um doce, ou se você esperar, você ganha 2 doces. Né? E que à medida que o tempo vai passando, as crianças tendem a comer ali o doce naquele momento, porque elas não aguentam esperar. Mas que algumas ainda seguram ali o tempo, se não me engano, acho que era 15 minutos, mas para mostrar aí como que é finito aí realmente essa carga aí energética aí do nosso músculo aí da motivação. Então ele reforça aí que é prioritário a gente fazer o que é mais importante, quando a sua força de vontade está no máximo. Em outras palavras, dele a hora do dia que ela merece. Então você ter um bom planejamento estratégico do seu dia, isso é de extrema importância, né? No livro ele fala também sobre os blocos do tempo. É você separar aí pela manhã o bloco de tempo para você realmente depositar e gastar energia para o que realmente importa, né? Que é o grande objetivo aí da sua vida pessoal. E sempre focando na única coisa, no que é mais importante. Aí ele fala: faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo, antes de gastar sua força de vontade, né? Visto que seu autocontrole será enfraquecido ao longo do dia. Use-o quando estiver em capacidade total no que mais importa.
Então, assim, se você está fazendo uma dieta, alguma coisa, quando você chega em casa cansado, se você ainda tiver que parar, pensar o que que você vai cozinhar, o que que faz parte da dieta, é muito mais fácil você ceder e pedir um lanche e para algo mais fácil, falar, ah, não, amanhã eu reponho, amanhã eu deixo, porque você está tão cansado ali, você já gastou a sua energia, a sua motivação de se manter disciplinado. Então você tem que criar aí estratégia, por exemplo, eu já vou deixar o lanche da noite pronto, já vou deixar ali minha dieta pronta na geladeira, que é eu chegar cansado do trabalho, eu não vou ter que pensar, eu não vou ir para o mais fácil, eu vou ir no que já está pronto ali e vou seguir minha disciplina. E ele fala também: não brigue com a sua força de vontade. Construa seus dias em torno de como ela funciona e deixe que ela faça a parte dela para construir sua vida. A força de vontade pode não estar sempre à disposição, mas quando você a emprega primeiro no que é mais importante, pode sempre contar com ela. Então, volto a falar aqui do planejamento estratégico, você ter aí um bom planejamento e uma gestão de tempo. Você precisa saber, naquele dia, o que que vai ser mais importante, o que que vai contribuir aí de fato para você alcançar os seus objetivos de longo prazo. Então, esse gasto de energia aí para fazer esse planejamento, para ter esse direcionamento, o ideal é que ele seja feito aí na parte da manhã, onde você tem mais aí clareza, mais energia, mais motivação, né? E ao longo do dia é só realmente ir cumprindo aí o que você já se propôs a fazer, né? Então, assim, ele fala um pouco mais à frente. Quando você joga com o tempo, acaba fazendo uma aposta que talvez não possa cumprir. Ah, por isso que volta a falar, planejamento estratégico. Você tem que ter esse planejamento bem minucioso do que você quer fazer para poder conquistar isso. Se você quer um resultado extraordinário, você tem que realmente escolher o que que é mais importante para você e dedicar o tempo necessário. E isso requer ficar extremamente fora de equilíbrio em relação a outras questões do trabalho. Ele fala aqui sobre a questão da balança, de procurar equilíbrio, e que isso é mito, né? Que não tem como a gente querer buscar esse equilíbrio. Por quê? Você tem que ter o foco na sua única coisa, na coisa mais importante. E, cara, vai ser consequência você acabar aí abrindo mão de alguma coisa ou outra, de alguma atividade ou outra. Lógico, família é extremamente importante, trabalho é importante, tudo é importante, mas você tem que saber o que, que de fato é prioridade e volta a repetir, já está até chato, né? Mas você tem que saber o longo prazo, o seu grande objetivo. Aí, se você é casado, mora com sua família, você se abrir com eles, né, para poder alinhar aí, que nem sempre você vai conseguir suprir ali as expectativas, tá 100% presente. Porque se você tem um bom planejamento, fala, pô, eu vou me dedicar um pouco mais agora no meu trabalho, mas eu sei que daqui a um ano eu vou se recompensar a minha família. Então, assim, essa questão do equilíbrio também é extremamente importante você flexibilizar e entender que é mito, que é basicamente impossível você falar, ah, eu tenho uma vida equilibrada. É questão de prioridade. Você vai dedicar mais tempo, mais energia para a única coisa e essa única coisa vai te levar aí para o seu grande objetivo. Né? Então, assim, o livro ele é fantástico e ele fala bastante sobre não ter medo do grande. A gente tem que ter medo de ser medíocre, né? Porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Só que por isso é importante você ter clareza aí aonde você quer chegar. E pensar aí, imaginar resultados pensados por mais ninguém. Ele fala muito sobre a questão de ser ousado, de ter grandes ideias. E não só ter grandes ideias, mas você precisa ter grandes atitudes. Porque grandes ideias não chegam a lugar nenhum sem ter grandes atitudes. Né? E ele repete bastante aí ao longo do livro para não ter medo do fracasso, porque ele faz parte da sua jornada em busca aí do resultado extraordinário. Então, assim, você tem que ter um modo de pensar crescente e não ter medo. Por isso que, né, tem que ter aí clareza nos resultados extraordinários que você quer ter, para poder aí você ter essa motivação dia a dia, para ter ciência do que você está fazendo hoje, está construindo aí o seu futuro, né? E ele fala sempre: não deixe que o pensar pequeno diminua a sua vida. Pense grande, mire alto, seja ousado e veja até onde você pode expandir a sua vida. Então, assim,
É realmente isso, é você ter essa qualidade aí no pensamento, esse discernimento da onde você quer chegar, para você realmente ser mais assertivo no seu gasto de energia e realmente conseguir chegar lá, né? E ele sempre fala da pergunta foco, que derruba todas as possíveis questões e as torna uma só. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Né? Então, quando você tem clareza aí desse objetivo, você começa a ter esse filtro do que realmente é necessário, do que realmente, às vezes, não é só uma distração. Né? Então, assim, ele complementa aí, que a maioria das pessoas perde muito tempo tentando distinguir a quantidade de coisas que não precisam ser feitas, enquanto poderiam estar fazendo a coisa certa, que é a questão aí da globalização, o bombardeio aí de informação, de muita coisa, é muito sonho, é muita oportunidade. Então você precisa realmente, de fato, ter clareza aonde você quer chegar e no que você vai fazer para chegar lá, né? Seja aí no empreendimento, seja num trabalho, até mesmo um concurso público, né? Que concurso que você vai fazer? Senão você fica aí perdido, fazendo um monte de concurso, não direciona aí o seu esforço, né? Essa dedicação aí no tempo de estudo, acaba estudando de tudo um pouco e no final tenta um monte de coisa e não consegue nada. Né? Então, ele fala: o sucesso é simples, faça o que é certo, do jeito certo, na hora certa. Né? Arnold Glassman. Então, ele no final, aí, na metade do livro para o final, ele traz alguns exemplos, né? Para o meu trabalho, qual é a única coisa que posso fazer para alcançar meus objetivos? Ah, é uma promoção que você quer ter no seu trabalho? É um resultado que você quer atingir? É uma meta? Mas qual é a única coisa que você pode fazer para poder alcançar esse objetivo? E ter, lógico, esse objetivo claro. Ah, eu quero ser o melhor vendedor. Mas e aí? Que melhor vendedor? Qual a meta? Qual a porcentagem? É de uma regional? É nacional? Então você precisa ter isso muito claro no seu radar para que no seu planejamento diário, o que você esteja fazendo hoje vai contribuir para você chegar nesse objetivo no longo prazo, né? E um pouco mais à frente tem uma outra citação muito interessante que é do F. M. Alexander. As pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos e seus hábitos determinam seus futuros. Né? Aí vou trazer um exemplo bem assim mais bobo, mas que é muito comum. A pessoa ela quer emagrecer, tem lá um corpo que ela quer, mas o que ela come hoje vai determinar o futuro dela, o corpo dela no futuro. Então assim não adianta ela só querer ter aquele corpo, ah, eu vou malhar, mas não fazer nada para poder chegar naquilo, né? Então assim você precisa realmente ter muito alinhado a primeira coisa, aonde você quer chegar, né? E é muito interessante ao longo do livro, ele traz muito essa questão de propósito. O autor até traz o propósito de vida dele, que é mais ou menos o meu propósito é ajudar as pessoas a viver suas vidas do melhor jeito possível, por meio do meu ensino, no caso dele, né, e do treinamento da escrita. Então, assim, é, a vida dele, a única coisa dele é ensinar. Ensinar é a única coisa para ele. Então, o dia a dia, ele vai se aperfeiçoar para poder ensinar melhor as pessoas, né? E Alan Lycan traz também. Planejar é trazer o futuro para o presente, para que você possa agir no agora. Então, assim, é chato, mas a gente tem que ter noção de onde a gente quer chegar, o resultado extraordinário que a gente quer ter para a nossa vida. Senão não vai adiantar nada. Você fica aí batendo cabeça, gastando energia e ficar tentando fazer tudo, pode acabar ficando sem nada. Então, assim, você precisa ter clareza na única coisa que vai contribuir para você chegar no seu grande resultado. Mas aí é aquilo, né? Você precisa ter muita clareza no grande resultado, no seu tiro na lua, aonde você quer chegar, né? E pensar isso realmente a longo prazo. Ah, um dia eu quero ser uma escritora famosa, mas para mim chegar nesse um dia aí como escritora famosa, o que eu preciso fazer para daqui a 5 anos? Ah, eu já preciso ter 2 livros publicados. Tá, mas para você publicar esses 2 livros, o que você precisa fazer, né, até esses 5 anos? Ah, daqui a um ano eu preciso ter 10 resenhas publicadas para mim poder treinar aí minha gramática, minha escrita. Pô, beleza, eu tenho que ter essas 10 resenhas publicadas. E ao longo do ano você fraciona isso. Ah, eu vou fazer uma resenha por mês.
Entende? Então precisa aí, primeira coisa, ter clareza aonde quer chegar no longo prazo e aí sim você vir esmiuçando aí ao longo do seu dia a dia, tá bom? Espero que tenha ajudado e ficou assim bem corrido, bem resumão mesmo, porque o livro ele traz muito conteúdo, muitos insights mesmo, super recomendo. É uma leitura muito tranquila, muito gostosa mesmo de se fazer. Você começa a ler, você não consegue parar. Então, assim, fica a dica, muito bom mesmo, e até o próximo resumo.